Boa tarde, pessoal. Aparecendo aqui a desaparecida. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a questão do Agosto Lilás, né, que é o mês de combate à violência contra a mulher. E vocês perceberam que em maio teve o Maio Laranja, que era a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu trabalhei o mês inteiro ali no perfil, né, fazendo postagens sobre o tema. E agora no mês Lilás eu decidi fazer sobre a violência contra a mulher, tá? Estou falhando em alguns dias, mas eu vou começar a fazer mais frequentemente as postagens, tá bom? Então, por que que eu resolvi trabalhar sobre esses dois temas? Quero deixar bem claro que eu atendo como psicanalista clínica, mas eu não atendo, na clínica, eu não atendo crianças e adolescentes, tá? Eu só faço atendimento para adultos. E sim, eu trabalho com mulheres e também eu trabalho com homens, né? Naquelas demandas que eu posso estar ali trabalhando, senão eu direciono para um outro profissional, tá bom? E mais a questão de trabalhar a questão da infância e da adolescência é uma questão que me pegou no ano passado. Eu não esperava trabalhar, né, procurar sobre esse tema, mas foi algo que veio ao meu encontro. Então, assim, é, eu não tive muita referência de casamento saudável ao meu redor. Eu tive pouquíssimas referências de um relacionamento saudável. Mas, gente, na minha infância, isso já me martirizava muito. Eu achava muito injusto, sabe? Ver aquelas mulheres que, por exemplo, ah, a criança nasceu branca. Só que o pai e a mãe é de cor escura, né? Tem a pele mais morena. E aí o pai simplesmente bota a mulher de casa pra fora porque o bebê nasceu branco. Sendo que o bebê, depois que cresce, ele se torna a cara do pai, a cor do pai. Então, nossa, eu achava aquilo tão injusto e a pessoa sair sem nada, sabe? Vivia com uma pessoa, com um homem, que construiu algumas coisas, por muitas vezes poucas coisas, porque passava pouco tempo com essa pessoa. E aí, de repente, a pessoa decide que ele não quer mais aquela mulher lá na vida dele e ele simplesmente diz: pega tuas roupas e vai embora. Quando leva as roupas, tá? Então, eu digo a vocês que eu tive esse tipo de referência porque desde criança eu sou muito observadora. E eu observava muito a vida das pessoas, sabe? Eu não era uma criança que vivia de casa em casa, sabe? Na casa de vizinho, nem no meio da rua brincando, porque meus pais trabalhavam o dia todo, né? E a minha mãe sempre dizia assim, né? Que não presta a pessoa ficar dentro da casa dos outros. Então, às vezes, ela deixava eu ir pra casa de uma vizinha e às vezes a gente também podia ficar um pouquinho na rua. A gente, eu e meu irmão mais novo, né? Ele é um ano mais novo do que eu, Thiago. E às vezes a gente conseguia ficar na rua, às vezes porque minha mãe deixava e às vezes porque a gente fugia de casa mesmo e ia brincar. E antes dela chegar, a gente corria pra casa, né? Tá que a primeira pedra quem nunca fez isso. Então, assim, não tive muita referência de relacionamentos saudáveis. Quando eu vim ter essas referências já era adulta já, mas graças a Deus eu pude ver que isso existe, porque até então a gente vive em uma vida em que o nosso mundo é fechado só com aquilo que a gente vê. A gente acha que só existe aquilo que a gente vê. E aí, quando a gente vê algo diferente, às vezes nos assusta, mas nos mostra que existe algo diferente. E que eu tenho agora duas escolhas. Eu não preciso viver mais aquela vida que eu vivia. Eu posso continuar vivendo a vida que eu vivia porque eu escolhi. Ou eu posso decidir que eu quero ver como é ter uma vida diferente, né? E eu comecei a estudar sobre a questão da violência contra a mulher, porque isso sempre me chamou a atenção desde a infância. Nunca me chamou a atenção a questão de criança e adolescente. E aí eu conheci no perfil Liberte-se do Opressão, que eu vou deixar marcado aqui na postagem. Eu conheci o Liberte-se e eu comecei a participar de grupos, né? Terapia, né? Com psicanalista eu fazia na época, com a Ana. Então, assim, aquilo dali me trouxe muita vontade. Inclusive, eu fiz, né, um curso certificado por uma faculdade de Brasília, como um certificado como tipo extensão, assim, sobre essa questão, né, da violência doméstica contra a mulher. E aí um dia eu fui para uma palestra aqui onde que eu moro e lá apareceu uma policial e eu já achei o máximo, né? Porque é um empoderamento. Então assim, quando eu vi, eu disse, caramba, né, uma mulher e tal, policial. E ela estava bem, ela estava trajada com farda, né? E o tema que ela ia falar era exatamente isso, violência contra a mulher. E naquele momento, eu ali participando, né, vendo tudinho, assistindo e achando o máximo, de repente algo me faz olhar para minha direita. E quando eu olho para minha direita, eu vi um pula-pula com os filhos das mulheres que estavam na palestra. Eles estavam todos brincando. E na mesma hora aquilo, tipo,
nossa, eu senti uma coisa diferente e no meu pensamento veio assim: se essas mulheres tivessem sido ensinadas quando era criança, né, sobre o que é o abuso, né, sobre o que não aceitar um abuso, se elas tivessem aprendido quando era criança, elas hoje não estariam aqui dando esses depoimentos e tal, que viveram relacionamentos abusivos. E aí, quando eu cheguei em casa, com poucos dias, aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não fui procurar nada sobre o assunto. E com poucos dias teve a certificação, a primeira turma de certificação do Master Easy Paz, que é com a nossa mentora Leiliane Rocha, psicóloga. E na mesma hora eu disse assim, é isso. Eu senti muito, muito profundamente assim, é isso que eu preciso aprender, é isso que eu preciso trabalhar, porque quanto mais crianças e adolescentes souberem o que é uma relação saudável, né, que muitas vezes isso precisa partir de dentro de casa, ter relacionamento saudável com a família, para que quando eles vão crescendo, eles vão entendendo o que eles aceitam e o que eles não aceitam, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar nessa questão, tá? E eu quero deixar isso aqui para vocês hoje. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Quem for para assistir, vai assistir. Então, eu aprendi, né? Eu faço uma formação contínua em neurociências e eu aprendi uma coisa muito interessante. Que existe um trauma chamado desamparo aprendido. E o que esse desamparo aprendido faz? Esse desamparo aprendido é assim. Muitas vezes, inclusive eu, gente, já fiz isso. Minha filha, com 15 dias de nascida, ela decidiu que não queria mais mamar, não queria mais o leite materno. E aí eu pensando, meu Deus, a gente já compra a fralda um pouquinho mais cara porque ela tem alergia à fralda mais barata. Então, como que vai ser agora para ter que comprar leite, né? E aí eu pensei e eu agi dessa forma. Eu pensei assim, vou deixar ela chorando, quando ela chorar bem muito, ela vai sentir fome e ela vai mamar no peito. E não aconteceu isso. Tá? Eu deixei minha filha lá chorando, e aí quando meu esposo chegou, eu disse, agora a menina não quer mamar mais no peito. E aí ele foi em busca do leite, um leite que, eu não vou falar o nome, né, de marca nenhuma, mas vocês sabem, um leite que é bem parecido ao leite materno. E comprou essa lata caríssima, carérrima, e a menina não quis tomar. Ela tomou um leite que na época dava no pão e leite lá do bairro que a gente morava. E aí ela ficou tomando esse leite. Então, onde que está o desamparo aprendido aí? É a gente achar que se a gente deixa o ser humano, vamos dizer aqui a criança, que no caso foi a minha filha, quando a gente deixa um ser humano chorando por algo que é uma necessidade básica dele, que é a alimentação, que é a segurança, né? Que é o afeto, o amor, e aí quando a gente deixa isso faltar e ele fica chorando, pedindo, porque é a forma que a criança ela fala que está precisando de algo, quando a gente deixa isso faltar, a criança ela pode até se calar, ela pode até comer, ela pode até dormir, né? Porque muitas vezes também existe essa questão de deixa chorar até dormir, que vai aprender a dormir sozinho. Então esse chorar e acontecer essa questão de pronto, ela já parou de chorar. Não é porque ela aprendeu a dormir sozinha, não é porque agora ela tá com muita fome. É porque ela entendeu que, mesmo que ela peça da forma que ela sabe pedir, que é chorando, mesmo que ela peça, ela não vai ter ninguém para ajudar ela. Que seria quem? Os pais, os cuidadores principais. Então, isso é o chamado desamparo aprendido. Eu vou deixar no history um vídeo que fala bem sobre isso, tá? Um teste que fazem com pulgas, vocês vão entender melhor. Então, assim, quando se tem esse desamparo na infância, a pessoa, ela cresce acreditando que ela tem que se virar sozinha. E aí entra em um relacionamento abusivo, um relacionamento onde muitas vezes não tem agressão física, né? Que é aquela conduta que ofende a integridade corporal, a saúde corporal da mulher. Mas existem outras formas de violência que está ali, psicológica, moral, e que vai acabando com a mente da mulher. E quando se acaba com a mente, provavelmente o corpo vai se acabar junto, né, gente? Então, assim, inclusive a vida espiritual vai junto. Então, assim, trabalhar a infância, a adolescência, trabalhar com a família, né, com a escola, com a igreja, é uma coisa que precisa todo mundo estar em conjunto em busca disso, de algo melhor para aquela família, né, que abrange não só a criança, mas também pais que não sabem como lidar com certas situações. Então isso vai prevenir com que muitas mulheres daqui para frente estejam nesse tipo de relacionamento, ou se estiverem nesse tipo de relacionamento, elas consigam pedir ajuda, elas consigam fazer a denúncia, né?
Então, gente, é isso, sabe? É sobre a questão do agosto lilás, saindo um pouco da questão da criança. Eu pensava assim: ah, ela não sai desse relacionamento que ela apanha porque ela gosta. E aí, quantas pessoas também não pensam assim ou já pensaram? E muitas das coisas que eu já vivi, eu vivi como a questão da minha filha que eu deixei chorando, como a questão de que eu pensava que a mulher apanha porque gosta. Isso porque era aquele conhecimento que eu tinha. Hoje eu tenho muito mais conhecimento. Então hoje eu consigo olhar ao lado da outra pessoa e entender que não é porque ela gosta de apanhar, tá? Então, se caso você precise de ajuda, entra lá no perfil do Libertes, pede ajuda lá, tá? Lá tem a ajuda psicológica, a ajuda jurídica também com a doutora Jane Luiz. Então, é isso. Eu queria deixar esse vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que seja de serventia para muita gente, tá? Se você gostou do assunto, se você sabe que alguém precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa. Compartilha no seu history para que mais pessoas possam ouvir e ouvir um pouco mais sobre a questão do desamparo aprendido, tá bom? E muito boa tarde para todos vocês. Fiquem com Deus.